Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula, nós veremos como acessar elementos HTML utilizando o método getElementsByTagName. Pegue os elementos pelo nome da tag. Então, vamos ao Visual Studio Code. Eu peguei a página getElementById e fiz uma cópia dela com o nome 8, getElementsByTagName. Já chama atenção já pelo nome do método. Veja que aqui é getElement no singular, aqui é getElements no plural. Ou seja, isso vai retornar um conjunto de objetos. Vamos lá, vou fechar o meu explorador. Eu tenho aqui a nossa página. E eu tenho 3 inputs e tenho 3 parágrafos. Eu vou criar aqui uma variável caixa, let, caixas, no plural, e vou dizer que eu quero que ele vá ao documento, ponto, get elements by tag name, ou tag name. Está aqui. E qual é a tag que eu quero pegar? É a tag input. E o que ele vai me retornar? Todos os inputs. Quantos inputs eu tenho nessa página? 3. Um tem o ID 1, outro tem o ID 2 e outro tem o ID 3. Eu poderia pegar um a um através do seu ID. Só que se eu quiser trabalhar com todos ao mesmo tempo, eu vou utilizar esse método que vai me retornar todos ao mesmo tempo. Ele vai me retornar uma coleção de objetos. Vamos ver essa coleção. Console.log caixas. Vou rodar isso no browser. Open with Live Server. E está aqui, ok? Botão 1, botão 2, botão 3, a minha página, a gente trabalhou com ela lá atrás, F12 para ver o console, e veja que ele me falou, olha, é uma HTML collection com 3 índices, 0, 1 e 2. Tá? HTML collection, que é um array, uma coleção de elementos HTML. E observe que ele vai me trazer os índices numéricos 0, 1 e 2, e por eu ter os IDs, ele também vai me trazer os índices nominativos. Então, eu posso fazer caixas índice 0, caixas índice 1, caixas índice 2, ou caixas ponto 1, caixas ponto 2 e caixas ponto 3. Mas isso é porque a classe HTML Collection identificou o ID nesses elementos. E se eu não tivesse o ID nesses elementos, professor? Vamos ver. Eu vou lá no meu Visual Studio e eu vou tirar o ID dos 3 elementos, ID1, ID2 e ID3. Vou voltar aqui no browser, veja que ele vai dizer que tem um HTML Collection, e aí sim eu tenho somente array, índice de array, 0, 1 e 2. Então ele vai me retornar uma coleção de objetos. Como seria isso? É mais ou menos isso daqui. Eu vou ter um array, lembra, eu tenho uma aula que eu falo de aninhamento de objetos, de array e objetos. O meu caixas, a minha variável caixas, vai ser esse array azul aqui. E ela vai ter o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Se eu quiser acessar esta tag aqui, como é que vai ser? Caixas, índice 0, ponto, tag name. E aí eu cheguei ao input. Se eu quiser acessar o class name, caixas, índice 0, ponto, class name. Isso vai me retornar formata. E se eu quiser acessar o ID do segundo índice, o segundo índice é o índice 1. Então, vai ser caixas, índice 1, ponto, ID. E ele vai me retornar 2. E assim por diante, ok? Então, uma coleção de objetos.
Voltando para o Visual Studio, estamos aqui. Então, vamos ver. Eu quero que ele me retorne, Ctrl+C, Ctrl+V, do caixas índice 0, isso vai ser um objeto. Vamos olhar? Está aqui, caixa índice 0 é o input que tem a classe formata. Todos os inputs têm a classe formata. Mas se a gente olhar aqui, a gente vai achar as informações do primeiro input. Como que a gente pode identificá-lo? Através da propriedade value, tá? Ele vai estar escrito botão 1. Então, se a gente procurar lá o value, está aqui botão 1. Então, é o primeiro input mesmo. Então, todas essas propriedades, type, button, tag name, input, eu poderia ter um title, eu poderia ter várias coisas aí, né? Tudo isso é propriedade do input. Lembrando que quando a gente viu o onClick, ele vai ser uma propriedade de um elemento. E lá a gente guarda uma função anônima que vai ser executada quando acontecer o evento nesse elemento. Porém, a gente usa o add event listener, a gente viu isso num outro vídeo aqui do canal. Então, está aqui todo o nosso input 1. Então, vamos ver, vamos pegar aqui alguma informação dele. Console log, caixa 0, ponto, value, justamente. Então, vou lá ao browser, está aqui o value dele, botão 1. Então, a partir do momento que a gente fez isso, ele passou a me mostrar o input de uma outra forma. Então, está aqui, botão 1 é o value dele. Então, através do array, eu consigo acessar esses elementos, tá? Mas todos serão... Ah, e se eu tiver um elemento só? Vamos lá, eu vou apagar os dois inputs e perceba que ele vai me retornar um array somente com um índice, índice 0. Mas mesmo sendo somente um elemento, ele me retorna uma coleção com apenas um índice. Então, se eu chegar aqui, veja que é uma HTML collection, onde eu tenho somente o índice 0. O tamanho do meu array é 1. Eu tenho somente um índice, eu tenho somente o índice 0. E lá dentro estarão as informações. É isso aí. Vou retornar os outros inputs, ok? Então, eu vou utilizar aqui, vou deixar isso aqui. Então, eu vou pegar aqui o caixas índice 0, ponto, onClick, e vou dizer que ele vai receber uma arrow function, que vai chamar um alert com o texto JavaScript. E vamos rodar, ok? Vou lá ao browser, está aqui, botão 1, JavaScript. Se eu olhar aqui, HTML, vou pegar o índice 0 e vou procurar a propriedade onClick dele aqui. E veja que na propriedade onClick, ele tem justamente uma arrow function guardada. Ou seja, é uma propriedade. Eu faço uma atribuição. Eu guardo uma função nesta propriedade. E toda vez que esse elemento for clicado, ele vai rodar essa função. Essa função não tem nome, ok? Ela é uma função anônima. Ela é uma arrow function. Mas nós vimos que não é isso que tem que acontecer, né? O que a gente usa agora? O add event listener. A gente coloca um escutador de evento, é um método, onde eu digo qual é o evento que eu quero escutar e digo o que deve, qual ação deve ser executada quando acontecer esse evento. Então, essa é a forma correta de se fazer. Tem uma função que fala disso. JavaScript, tá? Vamos voltar lá, coloquei Java com JA maiúsculo para a gente ver a diferença. A hora que eu clicar aqui no botão,
está lá JavaScript com J maiúsculo, então tudo está funcionando. Mas eu tenho que usar sempre o índice do array, porque eu trouxe vários elementos, mesmo que fosse um elemento apenas, ele me retornaria um array. E aí eu posso, por exemplo, acessar os parágrafos. Posso, tá? Eu posso dizer aqui, let parágrafos recebe, vá ao documento, ponto, pegue os elementos pela sua tag. Qual tag? Parágrafo. Pronto, eu vou ter o parágrafos índice 0, parágrafos índice 1 e parágrafos índice 2. Vou dizer que no parágrafos índice 0, eu quero no inner HTML dele colocar Edu Pretel. Tá? Então, nós vamos ver, ao clicar, ok, o nosso primeiro botão, ele alterar o conteúdo do primeiro parágrafo. Vamos lá? Browser. Eu colocarei o parágrafo aqui na nossa visão, tá aqui, a hora que eu apertar o botão 1, Edu Pretel. Pronto, o parágrafo contém agora Edu Pretel. Se a gente olhar aqui nos Elements, a gente vê essa mudança a acontecer, ok? Veja que eu vou atualizar a página. Quando eu atualizo a página, o que ele faz? Ele carrega o código-fonte e monta a árvore DOM. A partir disso, nesses elementos, a árvore DOM está exatamente igual ao código-fonte. Quando eu altero a árvore DOM através do JavaScript, ele altera somente a árvore DOM, não vai alterar o código-fonte. Então, veja que aqui no parágrafo 1, a hora que eu apertar o botão, esse texto irá sumir e aparecerá no lugar Edu Pretel, ok? Conseguiria colocar style normal, tudo isso normal, como a gente viu no vídeo do Get Elements by ID. No inner HTML, eu poderia colocar uma lista? Poderia, ok? Em vez de colocar Edu Pretel, eu posso colocar uma lista dentro do parágrafo. Vou colocar o L, vou colocar um item de lista, que eu vou colocar aqui rosa. Fechei o item de lista. Vou abrir um outro item de lista. Vou colocar aqui azul, verde, vai? Verde e rosa. E vou fechar o item de lista e vou fechar a UL. Uma vez que eu estou trabalhando com inner HTML, isso é texto, tem que estar entre aspas. Vou ao browser, vou atualizar. Está aqui o meu parágrafo 1. Quando eu apertar o botão, está lá a minha lista dentro do meu parágrafo. E se a gente olhar aqui no Elements, ele colocou uma lista dentro do parágrafo. Ou seja, esse HTML você pode colocar inner, uma div, uma section, seja lá o que for. Então, é isso aí. Deixe o seu like, curta esse vídeo, siga o canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode acrescentar alguma coisa nas habilidades dessa pessoa. É isso aí, até o próximo vídeo.